Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, que é transmitida para Itatiaia Belo Horizonte, Itatiaia Vale do Aço e também a Itatiaia Ouro Preto. E para me ajudar nesse papo aqui, discutir os assuntos do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e a economista Rita Mundim. E a gente começa falando ainda dos assuntos que são resquícios, né, da visita do presidente Lula ontem a Minas Gerais. O ministro dos Transportes, Renan Filho, que é do MDB, partido aliado, apresentou ontem o plano do governo federal para investir cerca de 1 bilhão nas desapropriações e obras da BR-381 em Belo Horizonte e também em Caeté. No entanto, o próprio ministro admitiu que os recursos ainda não estão previstos no orçamento deste ano. Será preciso aprovar um projeto de lei para destinar as verbas para duplicação do trecho, aquele trecho aqui mais próximo da capital mineira, ao longo do ano. Ou seja, Eduardo, anunciou, mas aqui não tem dinheiro para fazer, não. Eu também anunciei que vou comprar um apartamento de 7 milhões, mas não tem dinheiro ainda não. Bom dia. Meu sonho é trazer o Cristiano Ronaldo e o Mbappé pro Galo. Aqui, bom dia a todos. Ô, Júnior, o presidente da República disse ontem o que disse no começo do século, quando ele foi presidente pela primeira vez. O presidente Lula repetiu ontem o discurso de Fernando Henrique, de José Sarney, de Michel Temer, de Bolsonaro, de todos os presidentes desse país nos últimos 30 anos. Todos amam Minas, sabem que quem ganha em Minas vence a eleição e que vão fazer tudo por Minas. E vão embora sem dizer nada com nada. A única coisa que seria notícia, Júlio, e que foi antecipada pelo Marcelo da Fonseca e nosso squad de política, 24 horas antes, que seria a liberação de 1 bi para fazer desapropriações, e essa pedra, o amigo sabe que eu já cantei aqui, que se não fizer isso, muito antes do governo pensar nisso, eu já falei assim, se não fizer isso, não vai achar quem quer a rodovia, seria uma boa notícia, mas não tem o dinheiro. Então, é tudo conversa. Eu posso ser compreendido como alguém que está de bronca com o Lula ou petismo? Não. Mas o sentimento que eu tenho é de que foi tudo papo furado. E eu chamo 2 testemunhos. O primeiro do governador Zema, que dessa vez teve a humildade de ir lá, parabéns para ele, e que falou, vamos torcer porque saia do papel. Foi lá, sabia que ia ser vaiado, foi vaiado, mas foi. E eu chamo o testemunho daqui a pouco do Marcelo, porque o Marcelo tem outro entendimento, esteve lá, pode pensar diferente. Agora, quero anunciar que é 10 horas da manhã, atendendo a pedido dele, o Antônio Salvo, do Sistema Federação da Agricultura, vem no Rádio Vivo agora às 10 horas, porque o agro está pé da vida, porque tem a força que tem, o presidente ignorou solenemente. Ignorar o agro aqui em Minas Gerais é um negócio complicado, né? Ô Marcelo da Fonseca, já que você foi citado no livro de regras do Conversa de Redação, na página 144, tem isso, você sabe, né? Quando a pessoa é citada, ela tem que falar logo depois. Tem o direito de resposta. Né? Marcelo, você acompanhou de perto, né? Não só esse anúncio, mas outros também, né? Além desse, tem outros lá que foram anunciados, outras obras que foram anunciadas também não tem grana? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Então, ontem foi um balanço, né? O presidente Lula com seus ministros fizeram um balanço das ações em Minas Gerais e tem promessas, né, para construção de novos institutos federais de educação, que são importantes. E a gente pode olhar na questão da infraestrutura, o copo meio cheio e o copo meio vazio. O presidente Lula fez um novo compromisso de tirar do papel a duplicação da BR-381. Falou que até o final do mandato dele, isso é um compromisso, uma questão de honra para ele. Então a gente tem que ver isso de forma positiva, né? Mesmo que já tenha sido repetidas vezes. Só que aí, quando a gente vai entrar nos detalhes, saber, peraí, tudo bem, promessa a gente já ouviu várias. Vamos entender o que o governo tem exatamente. E aí o ministro, né, detalhou, falou que o governo vai entrar com 1 bilhão para fazer o lote mais próximo ali de Belo Horizonte. Aquele trecho ali que tem serão necessárias várias desapropriações da Vila da Luz, né, chegando até o trevo de Caeté. Baronesa. E aí algumas informações me preocuparam. Primeiro que ele falou que são 2.000 famílias que vão ser desapropriadas. Eu duvido que são só 2.000 famílias. Porque eu acho que o governo não tem a noção do tamanho do trecho ali, né, do tanto de invasões que já ocorreram. E agora, inclusive, né, com esse anúncio, provavelmente esse número pode triplicar, né, sabendo que vão ser feitas essas apropriações. E o segundo ponto, né, que eu questionei o ministro, foi em relação a quando que esse dinheiro vem. Tem o dinheiro, esse 1 bilhão está no orçamento, porque o orçamento que é público, que a gente lê, qualquer pessoa pode ter acesso e ler o orçamento, não tem um centavo para a duplicação da 381.
Então eu perguntei, ministro, como o senhor está prometendo 1 bilhão, sendo que não tem nem um centavo para a obra? E aí a resposta dele foi um pouco desanimadora. Ele falou, olha, orçamento não é uma coisa engessada. A gente pode aprovar no Congresso Nacional um projeto de lei com aditivo para a BR-381. Agora, em ano eleitoral, né, em ano que a gente sabe que em junho e julho os deputados já estão todos fazendo campanha, dá para realmente ter muita confiança de que o Congresso vai aprovar isso? Né, talvez nós vamos contar com a mobilização do presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, de lideranças mineiras. Tomara que o próprio presidente Lula, né, se engaje nisso para cumprir essa promessa. Mas não tem como ficar com desconfiança. E uma outra coisa que me chamou a atenção ontem, né, nesses anúncios, que são sempre eventos grandiosos, é que muitas informações foram mentiras. Muitas informações anunciadas ontem são mentiras que basta uma pesquisa no Google a gente consegue descobrir. Ontem eles falaram que o presidente Lula e a ex-presidente Dilma foram os responsáveis pelo trecho duplicado da BR. E dos 303 quilômetros da BR-381, de Belo Horizonte até Governador Valadares, só 66 foram duplicados. Sabe quando? Entre 2019 e 2021, pelo ex-ministro Tarcísio e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Que é aquele trecho que vai ali de Nova União a Barão de Cocais, que é muito pouco ainda. Mas é uma mentira falar que a presidente Dilma e o Lula inauguraram. Isso simplesmente o Google pode desmentir. Então, a gente vê o copo meio cheio, positivo, tomara que o presidente Lula realmente se empenhe para conseguir, mas o copo meio vazio, achando que pode ser uma outra promessa. Ô William, para resumir a prosa ali do Marcelo, não tem a grana, mas há a possibilidade dos nossos deputados, senadores, fazerem força lá em Brasília para aprovarem um penduricalo lá no orçamento para trazer a obra para cá. E aí eu vou na fala do Eduardo, que ele sempre diz aqui, nossa bancada, infelizmente, é fraca. Bom dia. Gente, foi um evento político e o Lula fez aquilo de sentir a temperatura em Minas Gerais. Os bastidores desse encontro, você tem ali a equipe de marketing do Zema fazendo os cálculos, né, de o Zema vai, não vai, como ele vai e como se comportar dentro do evento, e ele fez isso cumprindo uma cartilha, porque ele cobrou do presidente os temas que eram os principais. E mostra que realmente o presidente jogou. Eu quero também ir à Lua, sabe, o Eduardo? Quero viajar, eu tenho planos. Sim, todo mundo tem. Mas de concreto, nada. Ele não apresentou. Qual a grande diferença da visita do Lula no Rio de Janeiro para a visita em Belo Horizonte? É o que ele oferece para o Rio. E o porquê que ele oferece para o Rio? Ele abraça Eduardo Paes e fala assim, esse aqui é o meu candidato. É o cara que vai trabalhar para mim. Ele tem dúvidas em Belo Horizonte. Ele não sabe se vai lá no Rodrigo? No Rogério Correia. Ele não sabe se vai no Fuad, se o Fuad tem fôlego suficiente para enfrentar o Nicolas. E ele fica no jogo da batata quente. Ele vai com a habilidade Lula de ser, ele jamais vai explicar de forma correta por que ele privilegiou o Rio de Janeiro e não privilegiou BH. Simples, por questões políticas, por interesses em eleição para prefeito. E o pior de tudo é quando ele fala assim, a gente tem que achar alguém capaz de enfrentar o conservador, o fascista, porque ele está desesperado, porque ele não vê aqui em Minas um nome suficiente para enfrentamento. E o pior, ele tem aqui um adversário. Queira o senhor ou não, o Zema é um nome forte entre os conservadores para bater de frente lá em 2026. E isso está tudo no jogo político. A visita foi estratégica para fazer um levantamento da temperatura e nas conversas para saber o que pode ser feito de acordos para a gente virar o jogo, ou melhor, para o PT virar o jogo aqui em BH. Ô Rita Mundim, então muitos anúncios, muita conversa, mas na prática, dinheiro mesmo não tem na conta para fazer as obras. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Como eu disse ontem, né, uma conversa fiada de um governo populista. E olhando depois e pensando em tudo que eu ouvi na entrevista do Lula, ele falou que ele não interfere na eleição nem de presidente da Câmara, nem de presidente do Senado. Mas depois, aí ele aproxima para fazer política. Então, ele veio aqui com o Rodrigo Pacheco, porque ele precisa do Rodrigo Pacheco e tem tido respaldo nas ações do Rodrigo Pacheco em relação às propostas do Executivo. Então foi uma visita política
de olho em 2026 e coitado do Rodrigo Pacheco, porque até lá o Lula pode mudar de opinião, porque vai haver uma mudança na presidência do Senado. Mas hoje o Rodrigo Pacheco é estratégico. Então ele afagou o Rodrigo Pacheco, olhou a temperatura da prefeitura, como bem disse o William, e em homenagem aqui ao Toninho Salve, viu, Eduardo? Grande homem, que está trabalhando e muito pelo agro de Minas e do Brasil. O Lula, ele, como você disse, ele é um animal político. E ele ontem, ele usou, porque o agro hoje, ele está no orgulho do brasileiro. E ele veio com o mimimi de que ele plantou, que ele adubou a terra. Então ele tem usado o próprio agro para mostrar que o governo dele fez alguma coisa. Só que tudo que foi colhido em 2023 foi plantado no governo Bolsonaro. E o governo de Lula está indo bem pelas ações feitas no governo anterior. E aí nós estamos falando do agro, que entregou esse crescimento acima da expectativa em 23, e ainda mais, aquele que ele mais bateu, o que ele mais demonizou o tempo inteiro, desde que ele assumiu, que foi o Banco Central e o controle da inflação, e o agronegócio foram exatamente os dois pilares que deram certo. Porque em 2023, o que o Lula fez foi mandar emenda para deputado para poder aprovar a reforma tributária, que ainda não saiu, é um esqueleto, e para aprovar o arcabouço fiscal, que ele está chutando com o pé direito e com o pé esquerdo, porque ele não se compromete a cumprir a meta fiscal. Júnior, antes que alguém ache que a gente tem que estar com má vontade com o senhor presidente, 5 dias atrás não tinha agenda. Então ele falou com os ministérios, se virem, arrumam coisas e vamos lá. Não pôde a Juiz de Fora, não pôde a Contagem, falta do que dizer, e veio aqui. Por isso que com essa sensação do Marcelo, que quem acompanhou, de que a metade estava confusa e a outra metade era mentira. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção lá, viu? O Zema e o Lula parece que conseguiram se conciliar bem, né? Teve momentos que eles trocaram conversas. Eu sou o melhor da visita. Isso para mim foi talvez uma situação marcante, porque mostra que tá tendo algum diálogo ali. E o mais importante pro povo mineiro é que os dois não briguem a ponto de não poder conversar, né? Pelo amor de Deus. E o Zema, Marcelo, o Lula tem a caneta. Oi, Rita. Marcelo, é o seguinte, ele fez a mesma coisa lá. Ele, o Lula, é que tá mansinho, é o Lulinha Paz e Amor, porque tem eleição. Ele fez a mesma coisa com o Tarcísio. Ele fez com o Zema o que ele fez com o Tarcísio. Então, ele quer passar para os eleitores, quem admira o Zema, porque o Zema, a aprovação do Zema em Minas é altíssima. Ele não é louco de chutar a canela do Zema e nem a do Tarcísio. Mas eu acho que a postura do Zema foi diferente da do Tarcísio. Sim, o Zema foi mais agressivo. Mais agressivo. Tá. Cumpriu o papel dele. Sim. Agora, lembrem-se que tentaram aí, o nome do Calil apareceu também. Para você ver como as lideranças... Vamos mudar de assunto. Então tá bom. É só para dizer que ele foi que ele não em aceitou. tudo quanto é lugar. O Calil falou assim, não vou não. Ele não aceitou o convite do jantar. Só falando de coisas curiosas do evento de ontem. Ontem foi a primeira vez que eu vi o governador Romeu Zema fazendo um discurso com críticas ao ex-governador Fernando Pimentel com o ex-governador na plateia. A poucos metros do Zema, e o governador lembrou, no governo passado os prefeitos não recebiam. Pimentel sentadinho lá olhando, uma dessas cenas da política que os bastidores são interessantes. Que marco, né?